E aí, uma coisa inédita no canal, muito inédita. Outro nome de quadro. Outro nome de quadro, ainda não cumprindo o nosso desejo, agora nosso, né? De que o Murilo venha aqui. Sim, verdade. Mais um quadro novo aí pra vocês. Conversa com o jovem Elias. Encontro com o Bial. Com o Bilal. Encontro com o Bilal. Encontro com o Bilal. Meu Deus, velho. Então, gente, o vídeo de hoje é diferente, como vocês devem ter notado. Estamos aqui, eu, velho Lucas, velha Fátima, para alguns, e jovem Elias. E a gente vai comentar hoje qual livro? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. É isso daí. Então, o Avesso da Pele, que fiz 2020. É um livro aí conta a história de um rapaz que está escrevendo, endereçando ao seu pai um determinado escrito, uma determinada narrativa, recontando a história do pai. Então a história principal aqui é do pai, o Henrique, né? Que é esse personagem que é um professor da rede pública, que é negro, e que acho que passou já 1 ano e meio, 2, a gente pode dizer, e que acaba, também diz no começo, né? Então tá tranquilo, assim, e que acaba sendo morto num determinado ato que, enfim, denota o racismo mais do que evidente nesse país em que vocês que assistem vivem, salvo que você esteja em Portugal. Aí não tem, lá quase não tem. É tranquilo, lá não acontece. Isso é uma coisa que eles colocavam pra cá, né? Lá eles mantiveram tudo com anjinhos gordinhos e bundas fofinhas. Então é isso, assim, a grosso modo, resumindo, é isso. E aí essa história do pai que vai se desencantando, começa uma tentativa de luta, questão social, questão racial, tudo está mesclado, e que vai mostrando um desencanto dele progressivo, uma passividade, não é? Em relação a essas atividades do engajamento, da luta e tudo mais, e vai até culminar da pior forma possível. E agora o filho, que tenta retomar essa vida do pai, que tenta retomar o contato com esse pai morto, reconta essa vida do pai, mas passa também pela mãe, mas passa por uma série de personagens ali na narrativa. Agora, o que é mais importante, o que você achou, Elias? Bom, eu acho que o livro, ele, enfim, como o Lucas disse, né, ele trata da história de um professor que tem uma infância muito difícil, ou seja, ele passa por racismo e todas essas questões ali em Porto Alegre, né? E eu acho que o livro ele é genial, assim, por diversas razões, mas uma talvez que me marca muito é como que o Pedro, que seria então o filho que está narrando a história do Henrique, o pai, professor, como que ele consegue dizer assim, tipo, algumas características específicas de que acontece assim com o Henrique, como ele desenvolve aquilo, né? Como a gente falava ali ainda agora, tipo esse relacionamento dele com a Juliana, que mostra de uma forma sutil, assim, talvez, essa ideia de um relacionamento interracial e com algumas outras questões que englobam nessa narrativa sobre a vida do pai. Eu acho que elas foram bem trabalhadas, assim. Legal. No que a gente falou, você falou relacionamento com a Juliana, é o relacionamento com a mãe dele, com a mãe, não, com a namorada anterior. Isso, a primeira namorada dele no colégio. Assim. E por que você acha o que aconteceu ali que você acha que apresenta alguma coisa interessante, assim, nessa primeira namorada? Pois é, então, tipo, o relacionamento que ele tem com a mãe do Pedro, no caso a Marta, ela é um relacionamento, né, com 2 pessoas negras e tal. E a questão que ele tem com a Juliana, assim, que é o primeiro relacionamento, já numa fase de escola, assim, né, que eles estão se descobrindo, etc. Escola, faculdade, agora me foge, mas acho que é escola.
é algo cômico, porque, tipo, me parece algo comum, assim, né? Que como a raça, ela é trabalhada de forma muito sutil no começo, sabe? Tipo, por exemplo, quando pessoas começam a se relacionar, a raça, ela vem sendo algo que denota uma certa intimidade. Por exemplo, quando ele ia naqueles jantares, almoços da casa da Juliana, diziam tipo, negão, não sei o quê, e ele achava uma certa intimidade. E ele resistia àquilo porque ele achava que ele deveria agir daquela forma para justamente conseguir fazer esse elo de serem íntimos e tal, né? De pertencer àquela família, de se entrosar de alguma forma. Exato. O James Baldwin fala, a gente estava falando de James Baldwin. Ele fala que, tipo, você precisa ser muito tolerante para conseguir se enturmar, se envolver e sobressair também, né? Bom, isso começa de forma sutil e depois isso vai ganhando uma conotação um pouco erótica, assim, tipo a raça, ela... Isso é maneiro, é genial, dela erotizar ele, assim, como... Começa como algo sutil, algo que não importa. Fetichização do corpo negro, dos corpos negros, que isso vale pra homem e pra mulher, na real, isso é real, então, tipo, é algo que começa de certa forma... sutil, que não tem uma importância generalizada. Sim. Aí, que nem ele diz, né? A raça, ela começa a tomar uma importância muito forte na vida de vocês e ninguém percebeu, né? Então isso vai pra cama, daí depois, enfim, rola essa questão. Depois começa a ir pras brigas, né? Da cama, do sexo, vai pra briga, transplanta e vai pra... Então, tipo, o fato de ir pra briga também, daí depois... Aí, o que eu acho genial também, tipo, quando ele conhece o professor Oliveira, assim. Sei. Porque esse processo de conscientização, que também não é muito diferente de, sei lá, um processo de conscientização política que a gente pode vir a ter, assim. Tipo, que quando você tem isso, assim, você começa a meio que tentar ensinar pra todo mundo à tua volta, ser a pessoa chata, tá ligado? Sei. E daí ele passa a ser essa pessoa chata e, tipo, o relacionamento vai água abaixo, assim. Porque ela não quer enfrentar isso, porque isso não é um problema dela. Comum. E ao mesmo tempo ela não quer... É interessante isso como um viés do personagem. Ela não quer enfrentar isso porque não é um problema dela, mas ela também não demonstra a vontade de se engajar na causa, porque isso seria uma possibilidade para ela, não? Ela poder estar com o cara ali... Eu fico pensando, por exemplo, no Jaspers, né? O Karl Jaspers, o filósofo, já que você estuda filosofia. O Jaspers era casado com uma judia. E ele não só nunca participou do nazismo, como ele passa a guerra inteira com o cu na mão de que os caras vão vir pegar ele e a mulher, porque a mulher dele, sobretudo, mas ele também, não? Ele fica... e o cara engaja no problema, ele fica, depois ele participa daquele tribunal que julga os outros professores, inclusive o Heidegger, o Schmidt e tal, para dar um gancho para eles, para dizer, você não vai mais lecionar e tal. Da onde vem a questão da culpa. Porque vem a questão da culpa alemã e tal, porque é um cara que ele não é judeu, mas que entendeu, porra, isso daqui é real, entende? Isso é e no caso da Juliana isso não acontece, isso poderia destruir o relacionamento. E ela até diz pro Henrique, né, que fala tipo, eles não são racistas, só não leram o que você leu. Tipo, ou seja, não é real, né? Como se, sei lá, fosse da cabeça dele e tal, né? Ou que você só tá aquelas leituras estão te poluindo, elas que estão fazendo. Não é o que livro é o problema. Não é que o racismo é real. É que tem livros que fazem você interpretar essas coisas como racismo. Sim. Não, isso é legal. No caso, quando ele casa com a Marta, também tem problemas no relacionamento. Sim. Não é elas são pais separados e tal. Total. Mas que esse problema não necessariamente habita ali, ele habitam outros. Ainda que habite o fato de que também isso aparece, né? Ele é mais engajado sempre, assim, no começo. Ela a Marta seria então a pessoa que faz as críticas, né, ao movimento negro. E é genial isso, ela tipo tem uma parte que ela fala onde o movimento negro estava quando a minha mãe foi morta, atropelada na rua, bêbada e tal, né? Ela faz algumas críticas. Que é uma questão social também. Que o movimento vai ter que enfrentar, porque isso é uma coisa que a gente debate isso continuamente, né? Eu vou enfrentar questões sei lá, raciais, de gênero, não sei, e vou esquecer absolutamente as questões sociais.
não dá pra gente fazer isso, né? Uhum. Uma coisa não é desligada da outra. Sim. Ou eu levo junto. toda a coisa junto, ou, não é? Anarquistas e tudo mais entendem essas coisas, né? Ou eu levo toda a coisa junto, eu não vou poder seccionar e fazer uma revolução que vai dizer, não, essa revolução aqui é só da luta de classe, Sim. esquecer a questão racial. Uhum. Porque senão eu vou perpetuar racismo e aí vai dar merda de novo, e de novo, e de novo, não é? Então, e a Marta e o Henrique, né, só pra voltar que eu fiquei com aquilo que você disse, que eles também têm problemas. Eu acho legal também a forma, tipo, da gente pensar que os dois, eles vêm de relacionamentos traumáticos, assim, né? Tipo, relacionamentos que, enfim, eles carregam seus fantasmas e quando eles tentam se juntar lá, né, morar junto, não dá nem um pouco certo. E, enfim, né, terminam quando o menino tinha 1 ano. Ele é uma bem... coisa assim, né? Ele tá recontando os cacos do pai dele, mas no fundo ele tá recontando o pai, a mãe e tentando... Você percebe que isso é uma tentativa de formulação da própria identidade dele. Então a narrativa seria a constituição dessa identidade dele, do narrador, não é? A gente tava falando antes aqui de gravar... que você falou, eu vejo que tem detalhes aqui. Sim. E um deles é essa questão que era do endereçamento, não é? Então. Então, a questão do endereçamento é a seguinte, tem uma técnica narrativa que é você escrever endereçando para alguém. Tem sido uma coisa bastante recorrente agora, de você escrever uma carta para os seus filhos, ou escrever... E nesse caso aqui é o filho contando a história. Sim. E aí ele usa esse endereçamento que é para o pai, né? O que você estava falando, Elias, antes da gente... Bom, eu gostei bastante do livro, né, no geral. Você está desculpado, está tranquilo. O Jefferson Tenório é um cara bastante adulto, sabe? Ele suporta a gente falar assim, ó, tinha uma frase mal escrita. Não, mas é porque, vocês precisam ler o livro, assim, sabe? Enfim, então... Vocês são livres para lerem o livro, acima de tudo. Sim, mas... Aí então, me irrita muito assim a ideia de que tipo, eu tenho que ficar lendo você toda hora, assim. Nesse endereçamento que ele tá mandando pro pai. Sim, me confunde, sabe? Tipo, toda hora um você, daí quando vai falar da mãe não existe você, por óbvio. Sim. Mas é algo porque que, não tipo, é o pai, né? Mas modifica muito, assim, sabe? Tipo, de uma parte pra outra, assim, da parte 2 do, sei lá, capítulo avesso, assim, muda de muito você, só fica minha mãe isso, minha mãe porque aquilo. Aí Porque tá contando a história da mãe. Isso. Mas é algo que, não sei, me confunde, talvez. Mas isso é interessante, porque talvez seja um ruído mesmo na estrutura e na organização narrativa. Jamais, não cabe a nós jamais julgarmos um autor tão elevado, não, e tão de alta estatura como ele, mas parece ser um problema narrativo isso aqui. Numa parte, um endereçamento claro, marcando um tom, marcando uma estrutura, e no outro, esse endereçamento, não é que ele se perde de todo, não é que ele não apareça lá, é que ele simplesmente não é tão predominante, e aí não encontrando, o que é interessante, não encontrando um contrapasso ou um espelhamento para esse endereçamento na minha mãe. Sim. Entendeu? Exato. Ele poderia ter encontrado um endereçamento para o pai e um endereçamento para a mãe. Isso ia ser uma boa resolução. Sim, também. E também, não, embora tenha sido o pai que morreu tragicamente, mas não diminuir esse lado, não é? A mãe é tão importante quanto, enfim, porque xingar a mãe não dá, né? Também, não dá. Enfim, ela também sofre bastante, tem uma história bem complicada, assim, né? Mas uma coisa também que me incomodou muito, assim, tipo, já que a gente tá falando disso do você e você, não ter por exemplo, capítulo, independente do capítulo, ele não ter, tipo, uma determinação clara, assim, do tempo, sabe? Tipo, uma hora ele vai pra infância, uma hora ele tá na vida dele. Fazendo flashback e flash forward. É algo que eu fico toda hora, enfim, marcando meus livros, assim, mas isso foi algo que me confundiu mais uma vez. Mas isso é interessante mesmo, Elias, porque eu vejo que tem acontecido reincidentemente também na literatura contemporânea brasileira a necessidade, por vezes, de compensar
isso, capacidade de organização e estruturação de narrativa com truques que funcionam mais ou menos bem em tudo quanto é forma narrativa. Então, sabe aquela piada que tem você no cinema? Você deve estar pensando como eu cheguei aqui, que tem no começo aquilo é um truque, entendeu? Uhum. É um mágico que fez um truque na tua frente. Essa reincidência de casos na literatura de flashbacks e flash forwards, esse ficar jogando para frente, que foi lá muito interessante quando descoberto lá no modernismo de, sei lá, século XIX, começo do século XX, não é nenhuma criação de agora, isso meio que deu assim, o que tinha para dar. E aí, quando não bem utilizado, ou quando não totalmente bem utilizado, parece só um pouco confuso, assim. Eu entendo. Eu também senti, eu senti isso assim, porque você poderia atender ao vertiginoso, como esse que escreve, estando tão afetado pela morte do pai, e aí tendo um discurso disruptivo, aí você faria isso como vertiginoso, mas não é exatamente o que acontece aqui, porque ele até tem uma organização bastante dura, ele faz com uma parcimônia, e ao mesmo tempo fica jogando para frente e para trás no que parece ser não ter, porque quando você vê isso, por exemplo, em livros clássicos, esse jogar para frente e para trás, que, de novo, o caso do Bentinho lá no Dom Casmurro, ele tá velho e tá lembrando, então o que falha ali, o que faz ele lembrar de uma coisa depois de outra, num dia ele lembra de uma coisa, é a memória, não é? Sim. Então a estrutura é baseada na memória humana, e qualquer pessoa que lê percebe isso. Quando eu tenho que remontar uma história, minha memória falha. Às vezes eu lembro uma coisa, aí se eu começo a puxar o fio, outras vezes eu lembro outra e tudo mais. Isso daqui não exatamente acontece, porque tem horas que ele está indo muito além da memória dele. Sim. Ele está contando coisas da mãe dele, sim, do pai dele, que visivelmente não é a memória. Ele é como se ele tivesse acessado. Ele é um personagem em primeira pessoa, narrando em terceira, fazendo essa fake segunda pessoa, mas agindo como uma espécie de demiurgo, né? Como um deus que assim, que tem uma voz que sabe o que o pai sentiu, o que a mãe sentiu. Sim. Não é? Ele acaba adentrando demasiado e sem nunca colocar a suspeita disso, de saber assim, não, puxa, será que minha mãe sentiu? Será que meu pai... Ele tem uma confiança muito grande, não é? E falar os sentimentos, né? Como que as coisas aconteceram. Isso também é algo que incomoda pra mim também, assim. Você sentiu isso também no meio da leitura? Tipo, mas principalmente a ideia dele estar narrando, tipo, exatamente o pensamento que o pai teve quando o aluno vomitou na camisa dele e tinha cheiro de café com leite, tá ligado? Não era assim, é uma coisa bastante enfática. Cheiro, assim, né? É bizarro. Porque não dá nenhum indício de que o pai contou isso pra ele. Até ele tem um relacionamento que é isso que ele talvez esteja tentando começar, bastante distanciado do pai, não é? Você falou assim, às vezes irrita porque o pai é meio bundão, porque o Henrique, ele desistiu, não é? Ele foi vencido pelo sistema, isso é uma coisa até interessante. Porra, ele tentou, mas ele não rolou. E o filho meio que sente isso no pai, né? Sentiu, assim, isso. Isso fica claro quando fala também que, tipo, a vida que ele teve com o pai dele fez com que ele não quisesse ser professor, né? Ele exato, legal isso. Ele fala, tipo, eu realmente não quero ser professor, porque eu vi as noites de desespero do meu pai corrigindo provas e o mau salário e tal. Mas eu não sei, ainda me incomoda muito essa visão do professor, que eu sei que a maior parte dos professores... Enfim, mal, isso. Mas a forma como fala, assim, sabe? Tipo, eu não sei, bom, você até falou, né? O Yuri falou que não precisa servir pra nada a literatura, mas eu acho que de fato faz um desserviço, assim, embora não precisa servir pra nada, assim. Sabe, sei lá, tipo, não dá vontade de ser professor lendo, sabe? Porque você é um jovem professor, né? Eu sou um jovem professor e eu tenho medo desse futuro, sabe? Eu não quero ser esse cara que só encontra cerveja e tem que rezar pra encontrar a Elisa. Você lembra dele? Mas é real isso, assim, dando aula na universidade, como eu que estou mais velho e estou fazendo isso agora, muitos dos meus alunos lá vão tentar seguir carreira acadêmica e alguns, e eu acho isso muito necessário, vão pro ensino médio, e é maneiro que isso, né, vamos ver se agora volta a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio e tal.
Mas isso está lá no horizonte, não é? É um problema de sucateamento, não é? De maus tratos e status social, porque você não é bem visto, não é bem quisto. De fato, parece que é desanimador a vida. Mas talvez o que seja, e aqui defendendo, coisa que eu nunca faço, mas defendendo o livro, numa pegada realista, que parece ser esse o registro dele, né? Parece ser esse o registro de quase toda a literatura brasileira, realista, naturalista e tal, não há muita imaginação, mas fazendo isso, se esse é o registro dele, ele faz isso bem, porque essa desesperança que você sente, ele representou, porque o termo é esse, a representação representou bem, né? Você não acha? Você não acha que tá ali, assim? Tem pessoas que são assim, que se desencantaram, que porra, quantos professores que a gente não teve que você via na cara deles, assim, que estavam meio tipo, porra, eu tô cansado dessa parada. Você não acha que o desencantamento é justamente resultado dessa estrutura? Não, eu concordo, tipo, é óbvio, eu não tô romantizando a ideia de professor, eu entendo, pô, eu convivo com muito professor da rede pública por causa da AJA, lá do cursinho e tal, e eu converso bastante com eles. Mas o ponto é que, eu não sei, me deu um certo incômodo, assim, tipo, a ideia de que tá sempre reclamando, que não vê nada de positivo. Mas talvez não seja para isso, para te produzir um certo incômodo. E me produziu. Então fez o que tinha que fazer. Porque não tem algo positivo. Isso é foda mesmo. Não tem nada, sabe? Tipo, chego na sala dos professores e tá todo mundo triste, ninguém me dá bom dia. Que ele retrata que tipo, os alunos não têm ânimo e ainda enfim, mas tipo, o ponto é que, tipo, me parece que no lugar de colocar a culpa no Estado, entende? Tipo, nesse descaso com a educação, me parece que faz o inverso. Me parece que só, tipo, tem os professores tristes, etc. E eu não achei necessariamente um lugar onde fala exatamente, tipo, o nome, assim, do problema, sacou? Tipo, me parece que todos os professores no livro estão cansados por diversas outras razões que não sejam essa, assim. Embora a gente saiba que seja. Tipo, enfim, embora a gente também tivesse, assim, eu também pensei isso, porque embora a gente tivesse um professor que estava visivelmente mal pago lá, triste, não sei o quê, e o cara, porra, vinha animado, assim, o cara ainda se esforçava, mulheres, normalmente eram mulheres, isso é uma coisa fantástica, assim, e se esforçavam, faziam o negócio ali. Então, claro, o ser humano é sempre muito mais complexo do que isso, as realidades são muito mais complexas do que só isso é uma coisa que eu senti, a gente conversou antes, de que havia, por momentos, nos personagens, um traço arquetípico. É como se nós sentássemos aqui, e essa é uma impressão que eu acho que é mais minha do que sua, inclusive, de que se nós sentássemos aqui e falássemos assim, Elias, me explique então como é que funciona esse problema, sei lá, do racismo estrutural e tudo mais. Você me dá exemplos desse problema aqui, certo? Num certo, sei lá, ensaio filosófico, sociológico, eu pego esses exemplos e transformo eles em personagens, em cenas, não é? E eu por vezes sentia isso coligado com um resvalar dessa narrativa em primeira pessoa para uma narrativa que estava endereçada ao pai, ou que contava sobre a mãe, para uma narrativa que parecia descolar e se tornar simplesmente uma terceira pessoa neutra, não é? E se tornar objetiva no sentido de dizer assim, então agora eu vou ensinar para vocês o que é racismo, agora eu vou ensinar para vocês por que esse ato aqui é racista e como que isso é racismo. O caso da família chamar de negão, não sei o que, tem uma hora que ele para e fala, não, então eu me sentia assim, o meu pai fazia isso daqui, e ele explica, ele dá bem explicado, que é também uma tendência, um certo pedagogismo, um certo didatismo da literatura contemporânea, não é? Isso, a gente tem percebido isso continuamente, assim, do registro da voz passar para dizer uma coisa, porque assim, eu tenho que ensinar para vocês, leitores, que o problema ambiental é ruim, sabe? Tá feio o negócio, ou que existe machismo no mundo, ou que existe racismo no mundo, ou que tem problema, e aí evidenciar isso de uma maneira quase que num discurso direto, assim.
E eu achei que isso acontecia por vezes. Você falou que isso não... Enquanto a gente começou a conversar aqui, eu lembrei de uma coisa que o Paulo Scott ele fala no Avesso, lá, o podcast do Ferrez. Ele diz que tipo, a gente está começando a conhecer o Brasil por parte dessas novas produções. Tipo, pode ser. Eu acho isso importante, embora eu entenda. Dessa questão tipo do peso estético, literário e tal. Assim. Porque, claro, a gente falou, um livro é um objeto, e enquanto objeto ele é mais do que uma coisa. Ele tem um interesse mercadológico, e que, portanto, serve ao capitalismo, quer queira, quer não. Ele, sobretudo vamos supor, numa editora, vamos imaginar que é uma editora grande, não, que domina o mercado, que tem capital estrangeiro e tudo mais. Vamos supor que fosse uma editora assim. Se fosse esse o caso, essa editora está inserida no mercado e tem ditames mercadológicos, né? Mas ele é também um objeto social, isso é verdade. Sim. E ele é também um objeto literário. Sim. Lá, analisado literariamente, ele vai responder às regras literárias. Analisado sociologicamente, ele vai responder às regras sociológicas, não é? Talvez tenha tido uma tendência no Brasil, por vários influxos, a ler o literário como sociológico, não é? O que é muito interessante, produz muita coisa, mas, de novo, nunca é um lado só, não é? São facetas possíveis. Mas eu gostei dessa ideia que você falou. Tipo, gostou? Desse olhar. Eu fico feliz. Tipo, porque eu acho que isso acontece mesmo, assim, por mim tá tudo bem, sacou? Tipo, porque é isso, eu acho muito interessante essa noção de que a gente está conhecendo o Brasil a partir dessas novas produções em que, bom, pelas mulheres negras, homens negros e etc, que estão escrevendo dessa forma, contando, por exemplo, esse caso com a Juliana, sabe? Tipo, quantos vídeos meus eu não falo, eu mesmo fiz, sabe? Eu sempre me coloco, porque tem muito essa questão, assim, a gente tá compreendendo essas coisas. E o Murilo, você vai falar que o Murilo falou? Aquela hora. O Murilo falou uma coisa importante. O que o Murilo falou de importante? Ele falou que talvez seja, né, talvez seja importante, né? Você que fala. Sim, Não, então eu fico como. Eu sou uma espécie de pitonísia de Murilo agora, assim. Eu vou incorporar a voz de Murilo. Obrigado por isso. O Murilo falou, isso é verdade, que a gente estava conversando, de que isso é importante no apresentar vozes enquanto apresentar perspectivas, pontos de vista. Não é isso, Murilo, que você estava querendo dizer? A gente tem acesso a determinadas narrativas, testemunhos, vozes que estariam, ou que nunca apareceram, que estavam encobertas, porque, de fato, o Florestan Fernandes, que, porra, para mim é um dos caras mais inteligentes que já pisou nesse país do caralho, a instituição que funcionou aqui, que se perpetuou, foi foi a escravidão, foi o racismo, entendeu? Isso é real, cara. Sim. E isso não significa só na violência imediata que acontece das mortes, mas é do calar, não é, do obscurecer e tal. E aí o Murilo e não é só no caso do racismo não, cara, no machismo, em todo tipo de opressão, que como anarquistas somos contra todas as formas de opressão. Não é uma ou outra, todas as formas de opressão, entendeu? Todas as formas de hierarquia. Mas é real isso, o Murilo tá... e aí tem essa coisa, não é? Porque você tem... É uma ordem válida aqui, são as regras que estão... É o joguinho que está aqui, mas o mesmo objeto você pode pegar ele por outro lado. Sim. E exigir dele e falar assim, tá bem, mas me responda agora literariamente, assim. Eu, inclusive, concordo com essa ideia do... Quando a gente olha numa visão mais literária, aquela ideia do você, me incomoda muito, mas... Enfim, por essas algumas escorregadas outras... de narrativas, assim. Também. Mas, não sei, eu, leitor que sou, por enquanto, porque eu posso mudar, a ideia de que isso pra mim não fala mais alto, assim, sabe? Entendi. E... legal. Pode cortar isso, mas é que eu lembrei do que o Yuri falou uma vez. Esse livro não funcionou pra mim. Vou botar. Pode falar isso. Pode falar. Pode falar. Tá.
Enfim, então, mesmo entendendo todas essas críticas desse lado aí, né, igual o Yuri disse aquela vez, esse livro funcionou pra mim. Ou não funcionou. Ele funcionou pra mim. Pra você não funcionou? Eu não sei, eu não sei, eu acho que eu talvez não tenha tentado fazer o que o Yuri fez. Dá pra fazer um rolinho aqui, Yuri? Pra funcionar. Pra funcionar pra mim. Mas enfim, é um livro interessante. Dá pra, como o que a gente sempre tenta focar aqui, as pessoas ficam aí reclamando e tal, né? Que eu já falei, se vocês mexerem com eles, vai dar merda, cara, entendeu? Com o Murilo eles têm medo de mexer, dada a imensa beleza dele, assim. Mas o que a gente tenta fazer sempre... Mexer com o Murilo é 7 anos sem transar. Com o Murilo, que é pior ainda. Assim. Mas o que a gente tenta fazer, assim, em todas as leituras, mesmo naquelas que a gente encontra problemas, ou que, enfim, funcionou, não funcionou, é tentar encontrar coisa ali que a gente pode usar como não é, um gancho para explicitar coisas pro pessoal. Porque a gente tem visto isso, né? Lá apareceu quando você fez as perguntas. Pessoas que às vezes estão aí em uma cidade que não tem com quem conversar e tal, e que assistem a gente aqui, ou que começam a ler ou não ler, enfim, que se sentem motivados. E, pô, isso que é legal, assim, né? Eu espero que muitos jovens como você, jovem Elias, se motivem a ler, assim, porque é um cara maneiro. E eu acho que, enfim, o quadro funciona porque agora, né, a gente pode criar esse quadro aqui, a gente toma a apropriação desse espaço em relação ao Yuri pra ler outras coisas junto, cara, que eu gostei de ler contigo. Isso só pra complementar também, bom, eu concordo com isso que você está dizendo, né? Tipo, na ideia de que a gente precisa sempre analisar essas questões que incomodam e realmente falar mesmo, não ter necessariamente um medo, assim. Mas eu retomo aqui essa posição, né? Eu acho realmente que esse livro ele merece a fama que ele cultivou por essas questões que ele trabalha. Esse relacionamento e a tomada de consciência com o professor Oliveira, sério, prestem atenção nisso, porque se vocês forem ler, vocês vão ficar chocados com Eles vão ler, eles seguem a risco que a gente fala. Né? Você tem essa responsabilidade agora. Tá bem? Então, vocês vão perceber isso, assim, e, bom, enfim, faremos outros. Faremos outros. Com a benção do Yuri. Não, é uma questão de tomada de posse, assim. Mas faremos outros sim. Eu quero 18 Brumário, pode ser? 18 Brumário, nós dois. Eu queria. Mas eu sou narcisista. Eu também? Como? Não. Não, a formação, pô, é uma coisa que eu li pra cacete. Pô, ia ser legal, 18 Brumário ia ser legal, cara. 18 Brumário, cara. Puta, isso vai ser legal, vamos pensar nisso daí. Não, mas enfim. Tá. Então tá, obrigado assim, aí pela parceria nesse. Obrigado a você pela paciência anterior. A paciência por trás das câmeras, que ninguém percebe, mas é isso. A paciência por trás das câmeras nós temos que comer pizza e tomar vinho sem poder abraçar o Murilo, porque eu perguntei umas 4 vezes e ele não me deixou, você viu ali, né? Que eu falei, você quer um abraço, cara? Não quero, né? Mas isso daí, dinheiro lá no Catarse, se inscrevam no canal, pessoal que não é. A gente vai começar a fazer a promessa, se tiver não sei quantos mil inscritos, assim, o Murilo vai aparecer aqui, eu vou abraçar ele e tal. Vai ser muito lindo, assim, pra mim, pelo menos vai ser muito lindo. E é isso, comentem aí e valeu. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Just another